Olá para você que foi aprovado na primeira fase do exame de ordem. Parabéns, parabéns por essa aprovação nessa que já é considerada a prova mais difícil de todos os tempos, hein? Se você passou, você tá de parabéns. Agora é virar a chave, pensar na segunda fase. E nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a segunda fase do exame de ordem, o que é cobrado, como vêm as questões, o que o aluno pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode levar para a prova, o que ele não pode levar para a prova, o que elimina o candidato, o que é identificação de prova, como marcar na sua CLT, enfim, como se preparar para a segunda fase da OAB. Então, vem comigo! Olá, eu sou Marina Marques, professora de Direito e Processo do Trabalho, e eu estou aqui para te ajudar agora na segunda fase do OAB. A segunda fase muda tudo, muda o foco, muda a forma de estudar. Agora você não precisa mais estudar aquelas 17 matérias lá da primeira fase, isso já ficou para trás. Agora é só uma matéria, ou duas, né? Direito material e processual, mas aquela matéria que você escolheu. E o melhor, não é preciso decorar nada agora. Agora você precisa entender a matéria e saber achar a resposta no seu material. Então, falando em material, é muito importante que você tenha um material bem organizado. Se você vai fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, é bom que você tenha uma CLT com índice remissivo e um vade-mecum para levar para sua prova. Se você for fazer em outras disciplinas, com certeza tem um vade-mecum organizado para aquela disciplina, porque o mais importante é você saber manusear o seu material e achar ali as respostas que são cobradas na prova. E vai por mim, se a sua CLT tem um bom índice remissivo, isso é tudo na hora da prova, porque tempo na segunda fase vale muito. E aí você pode me perguntar, mas Marina, o vade-mecum tem a CLT, eu não posso só levar o vade-mecum para a prova? Não, não pode. E não pode porque o vade-mecum ele não vai ter aquele índice remissivo organizado por assuntos como tem na CLT. Se você procurar uma súmula, por exemplo, eu quero uma súmula que fala do intervalo intra-jornada, você não vai procurar, você não vai achar isso no seu vade-mecum. Se você for no índice remissivo da sua CLT, você vai achar. Então, se você for fazer prova, a segunda fase de Direito do Trabalho, você precisa de uma CLT e de um vade-mecum. Existem várias no mercado, você escolhe a que você achar melhor, mas que tenha o índice remissivo. O índice remissivo na segunda fase é tudo, vai por mim. E claro que o quanto antes você adquirir esse material, melhor para você. Lembre, segunda fase é treino, 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 treino. Quanto mais você treinar, mais treinado você vai estar para fazer a prova. Simples. Então, quanto antes você adquirir esse material, você vai estar mais preparado na hora da prova. A prova prático-profissional vale 10 pontos. 5 pontos é para a peça prático-profissional e outros 5 pontos para as questões discursivas. Serão 4 questões discursivas, cada um valendo 1,25 cada. E essas questões discursivas têm letra A e B. Geralmente a banca divide 0,6 em uma letra e 0,65 na outra. Isso é o que ela costuma fazer, mas o importante é que você saiba, vale 10 pontos, 5 pontos para a peça e 5 pontos para as questões. Você precisa de 6 pontos para ser aprovado. O que isso significa? Que você não deve relegar nem a peça, nem as questões. É muito comum o aluno se preocupar demais com as peças, saber identificar peças, saber a estrutura das peças e relegar as questões, pensar, na hora eu acho. Não é assim, você precisa ir bem, razoavelmente bem, pelo menos em uma delas, e razoavelmente bem nas outras. Não relegue nenhuma. E atenção, sobre as questões discursivas, muita atenção mesmo. Você não pode transcrever as respostas na folha que você vai entregar em ordem diferente. Ah, Marina, mas eu quero fazer primeiro a número 4, porque a número 4 eu já sei de cabeça, a número 1 é muito difícil, a número 1 eu vou ter que procurar. Não tem problema. Anota no rascunho. Na hora que você for transcrever, muita atenção na hora de transcrever a resposta. Na hora de transcrever, você precisa transcrever na ordem. As primeiras 5 páginas são para a peça prático-profissional.
Então imagine que a sua peça foi curtinha, foi lá uma consignação em pagamento, você gastou 3 páginas. Pula as outras 2 da peça prático profissional, não queira economizar página ou pensar, eu fiz a peça em 3 páginas, então essas outras 2 eu posso gastar nas questões. Não! São 5 páginas para peça. Se você gastou 2, pula as 3, deixa as 3 em branco. Você vai ter lá a folha própria para responder as questões. 30 linhas, todas as páginas têm 30 linhas. Cada questão em uma página, cada questão você tem 30 linhas para responder. E você responde nessas 30 linhas de acordo com as suas necessidades. Sempre lembrando que você deve colocar letra A e letra B. Se você não colocar, for respondendo, fazer uma dissertação, eles vão zerar, tá? Então, perguntou uma coisa na letra A, coloca letra A, resposta. Depois, letra B, resposta. Muito cuidado. E aí, na hora de transcrever, se você rasurar a numeração da página, tá zerado. A identificação de prova, isso te dá até eliminação. Então, transcreva na ordem certa, ainda que na hora de fazer, você faça em ordem diferente. Mas na hora de transcrever, tem que observar a ordem correta das questões. Olha só como fala lá no seu edital. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quando da realização da prova prático-profissional, devendo iniciá-la pela redação da sua peça profissional, seguida das respostas às 4 questões discursivas em sua ordem crescente. Aquele que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça profissional e das questões discursivas, receberá nota 0, sendo vedado qualquer tipo de rasura e ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando do exame. Gente, não é difícil, você só precisa ter atenção. Você precisa, na segunda fase, estar concentrado, estar com o seu foco ali. Na segunda fase, na prova, esquece o mundo, foca na prova. Então, isso aqui é questão de atenção, tá? É só simplesmente atenção. Você vai observar a ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Simples. Letra A, letra B. Não pule página e não rasure a identificação da numeração da prova, porque isso te elimina. Então, segue a prova, segue respondendo, tranquilo, sem maiores dificuldades. E atenção também, muito cuidado para você não pular a questão. Na hora de transcrever, imagina lá, você transcreveu a questão número 1, pulou a número 2 e começou a transcrever a número 3. Aí você entra em pânico, meu Deus do céu, já errei. Não, calma. Não rasura a página, já te falei, cuidado, não rasura a numeração da página. Risca o que você fez da número 3 ali na número 2 e começa a fazer a número 2 dali. Simples, não entre em pânico, só risca o que você já fez e você vai perder umas linhas, vai, mas não perde a questão inteira. Então você risca o que você já fez e começa fazendo o número correto ali na página apropriada. E já que a gente está falando de rasura, muita atenção também, muito cuidado com rasura. É possível rasurar? É, mas calma, não é quem nunca erra, né? A gente está escrevendo, a gente erra. Dá um traço. Dá só um traço simples, não precisa rabiscar ali, impossibilitar. Eu não quero que o examinador veja o que eu escrevi. Imagina que você está escrevendo ali numa questão que da sentença no processo do trabalho cabe apelação. Aí o seu anjo da guarda viu aquilo e falou assim, meu filho, deu 2 tapas na sua cara e falou assim, acorda, apelação no processo do trabalho não existe. Aí você fica com tanta vergonha, você fala assim, se o examinador ver que eu escrevi apelação, ele vai zerar minha prova, vai ver que eu não tenho capacidade de passar na prova, vai zerar, então eu não quero que ele saiba que eu escrevi apelação e rabisca. Não, ele não quer nem saber o que você escreveu. Você deu um risco, menos coisa para ele ler. Se errou, tranquilo, tranquilidade, só dá um risco desse jeitinho aqui, ó. Você gasta menos caneta, gasta menos tempo, não vai fazer um rabisco assim não, ó. Você vai perder um tempão rabiscando assim, vai gastar mais caneta. E outra coisa, não tem nada que ficar escrevendo entre parênteses, escrever nulo depois, não, só dá esse tracinho, do jeito que eu mostrei pra vocês, só um risco só. Precisa dar 2, 3, 4, um risco e pronto. E por falar nisso, o espaço da prova você não pode ultrapassar. Olha aí, ó, tá vendo? Você não pode escrever nada aqui, não pode escrever nada aqui, nada fora dos limites da prova, porque primeiro não vai ser considerado e segundo isso pode configurar a identificação da prova e te eliminar. Muita atenção para esse detalhezinho. Outra dúvida muito comum dos alunos é em relação à letra.
Pode escrever com letra de forma ou precisa ser letra cursiva? A banca não faz nenhuma restrição. Pode ser a letra que você quiser, desde que seja legível. A letra precisa ser legível, tanto faz ser letra de forma, ser letra cursiva. Tomar cuidado, se você escreve com letra de forma, diferenciar letra maiúscula de letra minúscula. Mas o importante é que seja legível. Então, se você tem uma letrinha aí meio sem vergonha, tipo a minha, que é feia pra caramba, quando eu tô escrevendo com calma, paciência e tranquilidade, um cartãozinho, minha letra fica linda. Agora, no dia a dia, nossa senhora, às vezes nem eu entendo o que eu escrevi. Só que lembra, você está escrevendo para alguém ler. E quem vai ler? O examinador. Ele vai te pontuar de acordo com aquilo que ele entendeu. Então, se ele não entender sua letra, ele vai te dar ponto. Faça um esforço, nem que você demore mais tempo para escrever, faça uma letra legível, porque o examinador não vai fazer o menor esforço para tentar adivinhar o que você escreveu. E se ele entendeu errado ou se ele não entendeu, é ponto que você perdeu. Agora, tem gente que gosta de fazer um rascunho e depois transcrever a resposta do rascunho para a prova. E eu já te adianto, se você fizer isso não vai dar tempo. Se você escrever a resposta e depois transcrever para a folha definitiva, não dá tempo. Você vai ter que ter o tempo dobrado. Não dá tempo, gente. Eu falo, o pior inimigo na sua prova da OAB, além da falta de atenção, é o tempo. Então, no rascunho você vai utilizar? Claro que você vai utilizar o rascunho. Não vai escrever direto. Mas no rascunho você vai anotar ali o principal, as palavras-chave. Você leu a questão, já anota ali, isso aqui está falando de trabalho, de transferência de empregado. Então, você fala, isso aqui é transferência, tem a transferência provisória, definitiva, o artigo tal. Não precisa nem procurar já o artigo de uma vez na hora que você estiver dando a primeira lida. No rascunho você anota as palavras-chave e na hora que você for montar a questão, você anota ali os artigos que você vai colocar, mas não faz a redação ali para depois passar, porque isso não dá tempo. Rascunho é só para você anotar as ideias iniciais. Então, na peça, o rascunho da peça, como é que você faz o rascunho da peça? Vai colocando ali os principais dados, a admissão, quando que o fulaninho foi contratado, se ele foi demitido, se for uma reclamação trabalhista, claro. Você vai anotando ali os principais dados, mas não escreve nada, só estrutura. E depois você faz direto a peça na folha definitiva. Não dá tempo de fazer rascunho e depois transcrever. O rascunho é só para as anotações primordiais, para estruturar o seu raciocínio e você fazer a questão ou a peça. E agora um dos pontos mais importantes, identificação da prova, responsável pela eliminação de milhares de candidatos nos exames da OAB. Gente, muito cuidado para não identificar a sua prova, e eu sei que isso é um medo dos alunos, muito cuidado. Mas o que identifica a prova? Qualquer informação que não tenha no enunciado, então não coloque nada que não tenha ali no enunciado. A questão não trouxe, não existe. O que a questão trouxe, você coloca, não invente nada, não invente dados. Ah, mas é porque senão fica muito vazio, não importa. Se a prova do AB não trouxe, não trouxe. Só coloque os dados que vierem expressos, explícitos. O que tiver implícito também não. Uma vez aconteceu uma prova da OAB, eu não lembro agora qual que era a cidade, mas vinha dizendo lá que a pessoa tinha ajuizado a reclamação numa cidade e muita gente, na hora de colocar o endereçamento, colocou a cidade e o estado, porque sabia que aquele estado, aquela cidade pertencia àquele estado. Imagine, por exemplo, que a questão traga que o fulaninho ajuizou sua reclamação trabalhista numa das varas do trabalho de Salvador. E aí você vai fazer a contestação. E aí no endereçamento você coloca assim, ao douto juízo da vara do trabalho de Salvador, Bahia. Ou, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de Salvador, Bahia. Tá errado. É zero. O enunciado em momento nenhum disse que era Salvador, Bahia. Disse só Salvador. Ah, Marina, mas todo mundo sabe que Salvador fica na Bahia. Não tô identificando a prova. Tá. Se o enunciado não trouxe Bahia, por mais que todo mundo saiba que Salvador fique na Bahia, não coloque Bahia. Isso identifica a prova. Só coloca os dados que o enunciado trouxer. Mesmo que implicitamente só possa ser Bahia. Não veio explícito na prova, então só coloca o que o enunciado trouxer.
Muito cuidado. Se você não tem a informação, você coloca reticências, você coloca X, por exemplo, data, reticências, cidade, reticências, município, reticências, advogado, OAB, reticências ou 3X. Olha só, o próprio edital mostra isso, olha lá. O examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências ou de XXX. Exemplo, município reticências, data reticências, advogado reticências, OAB reticências, município 3x, data 3x, advogado XXX, OAB XXX. XXX. E se você faz estágio, então muito cuidado com os vícios, porque lá no seu estágio você faz petições e naquele padrão do escritório, que nem sempre é o padrão exigido pela FGV. Muito cuidado mesmo. Por exemplo, eu me lembro de um exame do OAB, tem tempo já, uma amiga minha, muito querida, que na hora ela faz estágio, estava acostumada, né, toda a petição, ela assinava lá com o nome, né, do advogado que ela era estagiária, OAB/MG, número da OAB. E aí, na hora da prova da peça dela, escreveu tudo bonitinho, direitinho, certinho, chegou no final, ela colocou OAB/MG. Que barra MG é esse, meu Deus? Não tem barra MG. Mas foi o vício, foi ali no automático. Você está com a cabeça tão preocupada em outras coisas, já terminou a peça, acertei, me livrei, acabei a peça e, ups, colocou um MG ali, identificou a peça. Foi eliminada. E o que dá mais dor no coração é que a prova dela estava muito boa. Se não fosse identificação, ela chegava a quase 9 pontos. Então, muito cuidado para isso não acontecer com você. Não coloque dados que não tenha na prova, mesmo que seja óbvio, não coloque o que o enunciado não te der. Se for necessário, coloque reticências ou 3x, como diz no edital, e muita atenção para esses vícios, para não ir no automático, tá? Você precisa estar 100% focado no dia da prova. E lembrem, todas as respostas devem ser fundamentadas e com a indicação do dispositivo legal. Não basta só indicar o artigo. Sim, de acordo com o artigo 71. Não, de acordo com o artigo 69. Não pode. Cuidado. Por exemplo, imagine que a questão esteja falando lá de intervalo intra-jornada, dizendo que o empregado tinha uma jornada de 8 horas por dia e só tinha 15 minutos de intervalo. Você vai falar que está errado, que não pode, que de acordo com o artigo 71 da CLT, para jornadas acima de 6 horas diárias, o intervalo mínimo é de 1 hora e máximo de 2 horas. Pronto. Ah, Marina, eu posso copiar o artigo ipsis literis? Pode copiar. O artigo 71 estabelece que, e copia o artigo ou monta uma frase, desde que fique um texto coeso. Mas o importante é você fundamentar e indicar o dispositivo legal. Só indicar o dispositivo legal não conta. Não conta. Você tem que fundamentar e indicar o dispositivo legal. Se você acha, e às vezes até dependendo do tempo, é mais fácil, copia o artigo. Mas dê um sentido à sua frase. Pode copiar, não tem problema nenhum. Cita o artigo, copia, mas dê um sentido à frase. Tá, mas o que então que você pode levar para a sua prova? Qual tipo de CLT, qual tipo de vadimécum, pode post-it, pode marca-texto? Olha só o que edital fala o que é permitido levar para a prova. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. É a famosa lei seca, né? Códigos, inclusive os organizados, que não possuam índice estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Gente, índice remissivo pode. O que não pode é o índice remissivo que estrutura as peças prático-profissionais. Agora, o índice remissivo por assuntos ou por artigos não tem problema nenhum, inclusive ele é o seu aliado na hora da prova. Dando sequência. Súmulas, enunciados e OJs, inclusive organizados desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Leis de introdução dos códigos, instrução normativas, índices remissivos em ordem alfabéticas ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de peças processuais, foi o que eu disse, exposição de motivos, regimentos internos, resolução dos tribunais, simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigo ou a lei,
Sobre a marcação da CLT ou vade-mecum, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vamos lá. Também é permitido separação de códigos por clipes, utilização de separadores por códigos fabricados por editoras e outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com a impressão que contenha simples remissão ao ramo do direito ou às leis. É aquele marcadorzinho que vem geralmente quando você compra um vade-mecum, uma CLT da própria editora, você compra na papelaria, que vem lá escrito Código Civil, CLT, Constituição Federal, súmula do TST, e você só cola aquilo ali no seu código, no seu vade-mecum, na sua CLT. A sua CLT e o seu vade-mecum se encaixa perfeitamente aqui nesses requisitos que podem ser levados para a prova. Você só observa se na capa vem dizendo de acordo com o edital, do 32º exame de ordem, porque pode ser que aquele específico vade-mecum tenha algum comentário, alguma coisa que seja proibida. Só verificar na capa se está de acordo com o edital e aí, perfeito. Agora eu vou te mostrar o que é proibido para você comparar, ver as nuances e depois eu vou chamar a sua atenção. Mas primeiro vamos lá na listinha do que o edital diz que é proibido você levar para a sua prova do OAB. Olha só, é proibido. Códigos comentados, anotados ou com organização de índices estruturando roteiros de peças processuais, jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições, cópias reprográficas ou famoso xerox, utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei, de forma a estruturar roteiros de peças processuais ou anotações pessoais, e depois eu tenho uma coisa para te contar sobre isso. Utilização de notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Impressos da internet, informativos de tribunais, livros de doutrinas, revistas, apostilas, calendários e anotações, dicionário ou qualquer outro material de consulta e legislação comentada, anotada ou comparada, e súmulas, enunciados e OJs comentados, anotados ou comparados. Então vamos lá, o que você leva para sua prova? Você leva uma CLT e um vade-mecum se for prova de direito do trabalho, claro, a segunda fase. Se for, por exemplo, de constitucional, você leva um vade-mecum organizado lá de acordo com o exame de ordem. CLT e vade-mecum. Tudo isso aqui vai ter no vade-mecum, vai ter na CLT, principalmente na CLT. Confia em mim, gente, o índice remissivo é tudo. Se for um bom índice remissivo, já está aí boa parte do caminho andado para facilitar na prova. Porque, olha só, acredita em mim, se você pega o índice remissivo, aí você imagina está procurando por horas extras. Aí imagine que a questão pede o que integra a base de cálculo de adicional de insalubridade, ou periculosidade, ou adicional noturno. Olha só, horas extras, adicional de insalubridade, integra a base de cálculo. A resposta está lá na OJ 47. E o adicional de periculosidade? A resposta está na súmula 132. E o adicional noturno, que integra a base de cálculo? A resposta está lá na OJ 97. Tá vendo, gente? O índice remissivo, ele te salva, ele não vai fazer a prova por você. Por isso eu disse, quanto antes você adquirir o material, mais você vai estar familiarizado com aquilo. Então, na hora da prova, você pegou ali, abriu o índice remissivo, já sabe onde procurar. É simples. Quanto à marcação do seu material, sugiro que você use caneta marca-texto. O edital autoriza que você use caneta marca-texto, inclusive de cores diferentes. Por exemplo, uma cor para marcar os artigos, as súmulas e as OJs de direito material, outra cor para os artigos e súmulas de direito processual, outra cor para aqueles que fundamentam a peça. Mas muito cuidado, que eu sei que tem espertinho, até porque eu já fiz prova também. Eu sei que tem espertinho que está pensando assim, já sei então, eu vou marcar todos os artigos da petição inicial de azul, todos os artigos da contestação de verde, todos os artigos do RO de rosa. Não faça isso. Tudo que possa configurar a estruturação de peça, você não pode fazer. Então não tente dar uma de espertinho, porque se o fiscal ver, ele pode tomar a sua CLT de você.
que você pode fazer é direito material de uma cor, direito processual de outra cor, ou dentro do mesmo artigo, né, você marca uma palavra de uma cor, outra palavra de outra cor, isso não tem problema. O que você não pode é estruturar a peça, fazer reclamação trabalhista de uma cor, contestação de uma cor, RO de outra cor, isso não, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não tenho caneta marca-texto. Pode fazer de caneta, de lápis de cor. Sugiro que faça de cores diferentes, né? Que você crie essa facilitação visual. Mas o importante é que você faça traço simples, não importa a cor. Pode ser de quantas cores você quiser. Traço simples. Não vai me inventar de fazer traço simples para inicial, pontilhado para contestação. Pelo amor de Deus, gente, não tente dar uma de espertinho, senão você fica sem a sua CLT. Traço simples, não invente símbolo, nada, só traço simples. Traço pode fazer quantos traços você quiser. Lembrando que você tem que destacar o que é mais importante. Se você marca tudo, tudo é importante, nada é importante. Então, só um tracinho com marca-texto, com lápis de cor, com caneta, de preferência de cores diferentes, de acordo com o que você vai estruturar na sua cabeça. Lembrando que nunca se estrutura peça. Pode fazer também remissão a artigo. Você escrever ali, por exemplo, embaixo do artigo 59, você coloca artigo 62. Só pode escrever artigo 62 e nada mais. Mas, na verdade, isso nem é muito necessário, porque as últimas CLTs, elas já trazem embaixo do artigo a própria remissão a um artigo relacionado a ela. Mas se você sentir necessidade de fazer remissão a algum artigo, escreva tão somente o número desse artigo. Outra coisa que você não pode, gente, é usar post-it. Nem anotado, nem em branco. Não pode nem ter um post-it em branco ali para marcar página no seu vadimeco, na sua CLT. Eu sou antiga, né, gente? Eu quando fiz CLT, quando eu fiz a segunda fase do OAB, pra vocês terem ideia, nem era numerado assim de 32º exame de ordem, ainda vi o ano da prova, ponto, e se era a primeira prova do ano, se era a segunda, se era a terceira, né? Se não me engano era 2010.1, alguma coisa assim, né? É uma pessoa que é antiga. E nessa época eu podia usar post-it. E você podia fazer remissão aos artigos. Só colocar, você não podia escrever nada, você podia só colocar os artigos. O que a espertinha aqui fazia? Porque podia na época podia, o edital não era assim. O que eu fazia? Colocava todos os artigos, por exemplo, do RO, em ordem que eu ia usar, e colava lá o post-it no artigo que falava de RO. Fazia lá de recurso de revista, e estruturando a peça no post-it. Era permitido, agora não é mais. Então não use post-it, não use post-it. O que você pode fazer é usar clips para marcar. Você não vai anotar nada no clips, você vai marcar, você pode separar inclusive o edital permite você separar os códigos por clipes, aí você pode comprar clipes de tamanho diferente, de cor diferente, aí é com você. E se o examinador implicar com clipes na hora da prova, arranca o clips fora e pronto, vida que segue. Só clipes pode usar para separar, ou então você usa aquelas etiquetas mesmo da editora, lembrando que, não sei se vocês perceberam a diferença aí, essas etiquetas das editoras, quando elas vêm escrito CLT, Constituição Federal, OJ, súmula vinculante, isso pode. Agora, se vier em branco não pode, só pode a etiqueta que vier anotada, fazendo a remissão aos ramos do direito, aí é o que ela está separando. Senão não pode essa etiquetinha em branco. Post-it de jeito nenhum, gente, tira post-it não pode, tá? No mais, gente, segunda fase é treino, é sentar bumbum na cadeira e estudar. Fazer simulado o maior número de questões e de peças possíveis. Aliás, todas as peças você vai ter que treinar. Claro, vai ter que treinar, e treinar como? À mão. É escrever até a mão doer. Nem adianta treinar digitando no computador, porque na prova você não vai ter computador. Então, escreve, escrevendo. Fazer a peça à mão, contando o número de linhas. Você já vai distribuindo o tempo. Você pode fazer, por exemplo, 3 horas para peça e 2 horas para as questões, sendo 30 minutos para cada questão. Você pode fazer dessa forma. Sugestão, você faz o seu jeito, mas você já vai aí adequando ao tempo, marca o tempo, vê quanto tempo você está gastando, se você precisa ir mais rápido, se você está gastando muito tempo. Treino é isso, gente, é pegar a peça, sentar e fazer, não tem segredo. Segunda fase, o tempo é primordial, você saber controlar o tempo e saber achar a resposta na sua CLT, no Vadmecum, é o que vai importar para a sua aprovação
Claro, também importa você ter o conhecimento, isso aí eu não preciso nem dizer para você, mas estrategicamente você tem que administrar o tempo e saber achar as respostas na CLT. Isso você faz como? Treinando. Faz a CLT virar sua Bíblia ali, você já sabe onde está tudo. E aí, na hora da prova, é super tranquilo. E claro que você precisa também saber identificar a peça, né? Se você errar a peça, você já perdeu aí 5 pontos. Mas aqui no Direito do Trabalho, se você escolheu a segunda fase em Direito do Trabalho, a boa notícia é que é muito difícil você errar a peça, porque as fases processuais elas são bem distintas. É fácil identificar a peça. A gente vai ter um vídeo aqui no canal só para te ensinar a identificar a peça, para não correr o risco de você errar a peça. Então você precisa saber identificar a peça e estruturar essa peça. Se você sabe identificar a peça, sabe estruturar a peça, consegue administrar o tempo e sabe achar as respostas no seu código, é mais de meio caminho andado. Então fica bem tranquilo. A segunda fase é treinamento. E tudo isso você pega pelo treinamento. E lembra, o que o examinador vai querer de você? Ele vai querer que você pegue um caso concreto, adeque esse caso concreto à legislação pertinente e faça ali a argumentação jurídica daquele caso. É isso. É analisar o caso concreto, você se colocando sempre na posição de advogado, você analisa o caso concreto e vê a medida jurídica e fundamentada que você tomaria nessa situação. É isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou outra qualquer, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações. O próximo vídeo eu vou fazer um vídeo falando como uma linha do tempo, lá desde o ajuizamento da ação, aliás, desde quando o cliente procura o advogado até o final desse processo. Então, todas as fases processuais e depois um vídeo ensinando a identificar a peça, porque depois que você já identificou todas as fases processuais, fica muito fácil de você identificar a peça. E se você precisa de uma ajudinha especial, eu abri uma turma de tutoria para a segunda fase da OAB, com aulas individualizadas, correções individualizadas. Então, se você está inseguro para a sua prova do OAB, tem aqui na descrição do vídeo os meios de contato, me procurem. Tem 3 planos de 1 aula por semana, 2 aulas por semana ou 3 aulas por semana, de acordo com a sua necessidade. E aí essa aula é composta de tira dúvidas, né, treinamento de peças, de questões e correção individual, de acordo com a sua necessidade. Então, eu te espero no próximo vídeo, na tutoria, e aí a gente se vê